Olá, meu nome é Giovanni, sou técnico em segurança do trabalho e do grupo LaborMesp, e agora vocês vão participar de uma breve orientação sobre a CIPA, sobre o designado de CIPA e a NR5. Bom, é muito importante nós entendermos o porquê que surgiram as normas regulamentadoras e o porquê que foi constituída a primeira CIPA. Há muito tempo atrás, vamos dizer lá por volta de 1978, 79, onde surgiram as primeiras normas regulamentadoras, nós tínhamos um índice de acidentes do trabalho muito elevado. Então, esses acidentes do trabalho, eles acabavam onerando muito dinheiro para as empresas, muita perda aos funcionários e familiares e também muito custo ao governo, porque um funcionário que era afastado tinha sim um custo elevado para ser mantido por esse afastamento e por tempo muitas vezes indeterminado. Então, a primeira CIPA foi instalada pensando em disseminar dentro das empresas a obrigatoriedade de ter pessoas que cuidem da segurança e saúde do trabalho. É normal, natural com que as empresas pensem a respeito da segurança do trabalho como uma forma de gastar dinheiro ou como uma forma, às vezes, de deixar em segundo plano. Porém, com a nova introdução da CIPA, esse cenário muda bastante. Nós do grupo LaborMesp, nós gostamos de orientar nossos clientes da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, da importância da instalação dos equipamentos de proteção coletiva e da importância do estudo para possíveis eliminações dos riscos na própria fonte onde eles são gerados. É muito importante nós estudarmos um pouco sobre a CIPA e entendermos a sua forma de atuação dentro da empresa em cenários hoje em dia que consideramos de alto risco. Mas a CIPA ela não serve somente para empresas que têm esse cenário, essas atividades de alto risco. A CIPA hoje em dia ela deve ser instalada em todas as empresas que admitam funcionários CLT. É muito importante sabermos que a norma regulamentadora número 5 tem força de lei e ela, por ter a força de lei, ela cabe suas penalidades quanto não cumpridas, né? Porém, nós entendemos que a empresa hoje em dia ela está passando por uma reformulação de conscientização. Muitas empresas estão investindo no cenário da segurança e saúde do trabalho, investindo na capacitação dos seus colaboradores para isso, né, para promover a segurança e a recomendação das medidas preventivas corretas. Entendemos que, olha só que interessante, a maior parte dos acidentes hoje em dia não acontecem porque tem que acontecer. Um dos motivos mais importantes da falta são a falta de atenção, a falta de cuidado, a negligência, a imprudência. Então, se pararmos para refletir um pouco, nem sempre a empresa deixa de fornecer um equipamento de proteção individual, nem sempre a empresa deixa de fornecer as informações, mas muitas vezes o próprio colaborador não segue as instruções de segurança do trabalho. E vice-versa, muitas vezes o colaborador segue as instruções de segurança do trabalho e a empresa, infelizmente, não cativa o funcionário com a entrega dos equipamentos de acordo com a norma 6 e acaba não cumprindo as legislações. Por isso, nós do Grupo LaborMesp, nós temos uma assessoria completa para fazer a implantação de CIPA, assessoria sobre como desenvolver as atividades da CIPA dentro da empresa, treinamentos, nós temos diversos tipos de materiais que podemos fazer essa assessoria completa. É importante nós entendermos que a CIPA, ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela hoje investiga, analisa e realiza levantamentos de informações importantes que podem levar a um acidente ou uma doença ocupacional. Hoje a CIPA ela tem um papel muito importante dentro da empresa e ela vem crescendo cada vez mais. A CIPA ela trabalha em conjunto com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. O SESMIT ele é regido pela norma regulamentadora de número 4 e ele é dimensionado pelo seu quadro 2. É muito importante nós entendermos que o SESMIT ele é formado pelo técnico de segurança do trabalho, pelo enfermeiro do trabalho, pelo médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem. Hoje o SESMIT ele também tem um papel muito importante dentro de grandes empresas, porque para você ter o SESMIT hoje dentro da sua empresa, você precisa ter um certo grau de risco, que vai de 1, que é o grau mais baixo, até o 4, que é o grau mais alto, e também vai do enquadramento do quadro da NR4.
Então, o SESMIT hoje ele tem um papel fundamental com a CIPA, porque os dois eles trabalham linkados em conjunto. É muito importante também sabermos que um estabelecimento que não se enquadra no quadro 1 da NR5 de dimensionamento de CIPA não está isento de ter um colaborador lá dentro chamado designado de CIPA que faça as atribuições relativas da CIPA. Então, esse designado de CIPA ele tem que ser também treinado anualmente. Ele tem que passar pelo treinamento, né, todos os anos, e ele também é uma pessoa que vai estar responsável por fazer a investigação de acidente do trabalho, propostas de melhoria. E o designado de CIPA ele é tão importante quanto a própria CIPA. Então, nós devemos dar a devida atenção ao designado, porque muitas empresas ainda hoje em dia imaginam que, pelo fato de não terem o número suficiente de funcionários para a constituição da CIPA, estão isentas de ter uma pessoa que cuide desses assuntos. A diferença do designado de CIPA para a CIPA é que a própria CIPA ela tem que sofrer a eleição. Então, acabamos entrando em alguns méritos importantes para se falar, né? Então, a constituição da CIPA, ela tem que seguir um padrão estabelecido pela NR5 sobre como que eu devo implantar a CIPA. Resumindo, eu devo informar a empresa que vai abrir um processo de CIPA, informar o sindicato que vai ser aberto o processo da CIPA, colocar editais na minha empresa onde eu informe que está sendo aberto o processo da eleição, colocar editais que está sendo aberto o processo também de inscrição e candidaturas, recebo essas candidaturas através da comissão eleitoral. A comissão eleitoral, quando uma empresa não tem CIPA, pode ser por pessoas indicadas pelo próprio empregador, e quando a comissão eleitoral pode ser formada pelos membros indicados quando a CIPA vai ser renovada. Então é muito importante que a comissão eleitoral receba essas inscrições da CIPA e agende uma data para fazer a votação, seguindo os parâmetros de 60 dias desde o início do primeiro edital até o treinamento da CIPA, que é a última instância, né? Então, seguindo esse padrão, acontece a votação, os membros são empossados no dia seguinte da votação, é feita uma ata para isso e para os demais processos, e aí sim instala-se a CIPA e aí é necessário fazer o treinamento e o calendário das reuniões ordinárias da CIPA. É muito importante nós entendermos também que a estabilidade ela é fornecida de acordo com a lei apenas para aqueles que foram votados na CIPA, tá? Então, se eu determino que eu tenho tantos efetivos e tantos suplentes que foram votados, esses efetivos e suplentes terão estabilidade por parte de quem foi votado. Das pessoas que foram indicadas pelo empregador, não há estabilidade de acordo com a lei. Ah, Giovanni, mas eu já vi outros casos acontecerem em outras formas de estabilidade. Sim, existem requerimentos de N fatos que acontecem, porém nós temos que seguir o que está na NR5, ok? Então, essa CIPA vai ser instalada dentro da empresa e eu tenho, durante um ano, eu tenho o processo que a CIPA vai estar na empresa. Essa CIPA pode ser, ela inteira, reeleita. Só que a norma só diz que pode ser feita apenas uma reeleição dos mesmos membros, consecutivas. Isso não se aplica ao designado de CIPA, porque ele não é votado, ele é uma pessoa designada pelo próprio empregador. Como o próprio nome diz, eu vou designar uma pessoa para cumprir as atividades da norma 5. Porém, é muito importante nós compreendermos que a estabilidade para a CIPA daqueles que foram votados, ela não é uma estabilidade diretamente cumulativa. Por que acontece isso? Porque se eu tenho uma CIPA instalada durante um ano, aqueles membros que foram votados terão estabilidade durante o ano de mandato, mais um ano de estabilidade pós-mandato. Caso eles sejam reeleitos, o ano de estabilidade pós-mandato vai coincidir com o primeiro ano de estabilidade do segundo mandato. Então, eu não terei 4 anos de estabilidade, e sim, caso ocorra a reeleição, eu terei 3 anos de estabilidade.
Então, essa conta tem que ser feita de maneira correta também, porque a questão da estabilidade ela também deve ser utilizada de maneira correta. Ela foi criada com o objetivo do colaborador ter maior segurança ao discutir algum tipo de tema com o empregador relativo à segurança do trabalho. Então é muito importante nós frisarmos que a estabilidade ela não é um benefício somente, ela tem um propósito, que é justamente esse propósito do trabalhador ganhar força para argumentar com o empregador sobre essas coisas importantes, né? Sobre esses assuntos importantes, tá? Então a CIPA ela vai ser implantada, nós temos toda a documentação, modelo de todos os documentos, nós temos treinamentos aqui que fazemos também para a CIPA e é muito importante que nós entendamos também as obrigatoriedades da CIPA. Então ela passa por alguns processos, né, dessa implantação e depois a gente vai ter algumas atribuições que são dos cipeiros, né? Então nós temos algumas atribuições da CIPA, como por exemplo identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos. Então, poucas empresas têm um mapa de risco elaborado hoje em dia e uma CIPA ou um designado de CIPA bastante ativo. Porém, nós recomendamos que esse designado ou essa CIPA esteja sempre ativa dentro da empresa para poder colocar realmente a casa em dia, para poder deixar a empresa cumprindo a lei, né? Que é o mais importante, tá? Então, o mapa de riscos ele é uma planta baixa dos pavimentos da empresa, onde terão círculos com cores diferentes, né? De acordo com cada risco. Por exemplo, a cor verde para o risco de ruído, vibração, calor, ou seja, riscos físicos. A cor vermelha para os riscos químicos, que seriam poeiras, vapores, névoas, neblinas, aerospersóides, tá? Teremos também os riscos amarelos, que seriam os riscos ergonômicos, os riscos marrons, que seriam os riscos biológicos, e também os riscos azuis, que seriam os riscos de acidente ou mecânicos, tá? Então, esse mapa de risco ele vai ser elaborado e ele vai ser fixado em local de fácil visualização a todos, com o objetivo de informar os riscos de cada departamento e enfatizar cada vez mais para que se use os equipamentos necessários para a proteção e para que se tome as medidas preventivas sempre que houver. A CIPA também fica encarregada por elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva e a solução dos problemas de segurança e saúde no trabalho, ou seja, facilitar com que a segurança e medicina do trabalho atuem naquelas atividades, né? Hoje em dia existem CIPAs que são ativas, mas elas têm uma dificuldade muito grande de implementar as ações e medidas de segurança dentro de atividades. Então nós recomendamos que a empresa tenha também uma abertura para que a CIPA possa atuar dessa maneira, né? A CIPA deve participar também da implementação do controle da qualidade das medidas de prevenção que foram instaladas, tá? Então não é somente instalei um biombo ali para a área de solda para que a radiação não ionizante proveniente da solda e os fumos sejam, enfim, captados ali por um exaustor e sejam isolados ali para que essa radiação não seja dispersa ali para os demais ambientes, tá? Então é muito importante que a CIPA faça um monitoramento para entender se realmente o que foi implantado está funcionando, tá? Também é obrigatório mensalmente fazer as reuniões, né? São reuniões ordinárias que nós chamamos, que é justamente para estabelecer novas metas, avaliar aquilo que já foi feito, implantado dentro da empresa, se surtiu efeitos positivos ou surtiram efeitos negativos e reavaliar e continuar na melhoria contínua, né? Que nós chamamos de PDCA. Que PDCA em inglês seria to plan, que seria planejar, to do, que seria fazer, to check, que seria checar, e to eval, que seria avaliar, ou seja, fechei um ciclo de melhoria contínua dentro da minha empresa. Então, constantemente eu estou planejando, fazendo, checando e avaliando. Então, eu implemento um processo, aplico um processo, aplico PDCA. Vou ter uma
um novo setor, departamento dentro da empresa aplica o PDCA. Isso para empresas que têm ou não certificações de qualidade, são empresas que entendem que o PDCA, melhoria contínua, está constantemente preservando a saúde e integridade física dos colaboradores e materiais também da empresa, ok? É importante também divulgar informações, né? A CIPA tem que divulgar informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Então, novidades, foi publicada no Diário Oficial, então algumas novidades que saíram ali referente à segurança e saúde do trabalho, uma nova proteção respiratória para uma empresa que tem aerodispersóides, ou um novo equipamento de combate a incêndio, uma empresa que tem sim manuseios de produtos químicos inflamáveis. Então, de alguma forma, deve divulgar essas informações que são relativas à segurança e saúde do trabalho, ok? O SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina Ocupacional, Medicina do Trabalho, deve sim trabalhar juntamente com a CIPA, ok? Então, seja o SESMIT apenas um técnico de segurança do trabalho, não importa, esse técnico de segurança do trabalho tem que colaborar com a CIPA. Então, é importante trabalhar sempre em conjunto, ok? E também é importante frisar que uma das outras etapas, né, que a CIPA deve agir, né, seria no caso de alguma máquina, equipamento ou algum processo que tenha o que nós chamamos de risco iminente. Então, o risco iminente, ele é aquela situação que eu percebo que vai acontecer um acidente, que eu entendo que tenho que ter uma ação imediata, né, para evitar que acidente do trabalho aconteça, evitar que tenha um afastamento, ou a longo prazo uma doença ocupacional, ou um incidente que leve a um acidente. Então, requerer, né, um empregador que seja paralisada aquela atividade ou aquela máquina e para que possa ser feita a correção, ok? E também a CIPA deve colaborar com a implementação do PPRA e do PCMSO dentro da empresa, porque o PPRA e o PCMSO são documentos primordiais e normalmente são as portas de entradas para as demais NRs, né? Então a CIPA precisa ler o PPRA, precisa ler o PCMSO, entender quais são os riscos e os exames necessários para cada risco que existe na empresa e ajudar nessa implementação, né? Ajudar a divulgar também e cumprir as demais normas de segurança do trabalho. Não é somente a NR5 e a NR6 de EPI, né, e aí está tudo certo. Não, eu tenho que implementar as demais normas. Então, NR1, Ordem de Serviço de Segurança, foi feito Ordem de Serviço de Segurança. NR5 está sendo instalada. NR4 foi feito o correto dimensionamento do SESMIT. NR7 foi feito o PCMSO. Tem uma letra de primeiros socorros na minha empresa. Né? NR9, PPRA, NR11, que fala aí sobre o transporte e levantamento de cargas. Então eu estou fazendo da maneira correta, trabalho ali numa doca ou numa central de expedição, eu entreguei minha cinta ergonômica, NR17. Então, vai linkando uma NR com a outra, né? Então, a NR5, ela é uma extensão do papel do técnico em segurança do trabalho, e nas empresas onde não existem os técnicos de segurança do trabalho, a CIPA, na verdade, a CIPA ou designado de CIPA, né, vai cumprir o papel que o técnico teria que cumprir, né, e implementar todas essas medidas. E nós da LaborMesp, nós temos essa assessoria, esses documentos, todos os treinamentos, tudo à disposição dos nossos clientes. Nós devemos também reforçar que a CIPA ela precisa analisar os acidentes do trabalho, né? Então, teve um acidente ali, aconteceu, enfim, o colaborador perdeu um dedo, um braço ou a visão. O que aconteceu por causa desse acidente? Vamos estudar, vamos propor melhorias, vamos fazer uma investigação aqui, utilizando o método de Chikawa, né? Que o pessoal mais conhece, né? Ou utilizando outros métodos aí mais avançados, né? Os 5 porquês e aí vai, dos mais simples até os mais avançados, né? Como os 8S também. Que nós fazemos aí, né? Que são etapas onde nós vamos destrinchando essas etapas em outras e se torna como se fosse uma árvore mesmo aí, tá? Então, existem vários métodos de investigação de acidente do trabalho, tá? E tem alguns são mais conhecidos que podem ser aplicados pela CIPA. A CIPA deve também exigir a cópia das CATs
que seria CAT, né, Comunicação de Acidente do Trabalho. Então a CAT ela é emitida toda vez que eu tenho um acidente do trabalho dentro da minha empresa. Então, pela NBR 14280, um acidente do trabalho ele é um evento indesejado e inesperado, onde ocorra lesão material ou lesões físicas, tá? E esse evento que acontece é chamado de acidente. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de acidente envolvendo um colaborador que tenha lesão física, eu devo emitir a CAT, tá? Outro papel fundamental também da CIPA é fazer a promoção da CIPAT, é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Então a CIPAT ela acontece durante uma semana, são eventos onde você pode chamar os seus fornecedores para dar palestras sobre temas de segurança e saúde do trabalho, você bate foto desse tema, faz um evento propriamente dito, tá? em horário de trabalho. Então a CIPA também tem essa responsabilidade, nós da LaborMesp também podemos assessorar na CIPAT, né? Fornecendo técnico de segurança, enfim, fornecendo o que for necessário para fazer a implantação aí, a ocorrer a CIPAT de uma forma bastante interessante, tá? E participar também ativamente das campanhas de prevenção da AIDS, né? Então a CIPA, a NR5, ela colocou esse tema porque AIDS é um tema bastante difundido hoje em dia, então as pessoas têm um conhecimento da AIDS de uma maneira como foi divulgada, né? Mas, por exemplo, não é uma doença que por um abraço, um beijo, você necessariamente se contamina. Então a gente conscientiza as pessoas das formas de contaminação para que não haja preconceito, que a AIDS ela é uma doença onde pode ser monitorada e muitas pessoas que têm, que se medicam, né, vivem por anos e anos. Então nós temos que conscientizar, fazer uma campanha de prevenção para, enfim, que a pessoa adote as medidas de prevenção, né, da AIDS e seja feliz. Né? Esse aqui é o mais importante, mas que a pessoa tenha consciência e não julgue uma pessoa que tem essa doença. Então a gente faz essa conscientização para as pessoas estarem bem informadas e não somente informadas, né? Então elas têm que estar bem informadas. Então, a CIPA, ela vai fazer todo esse papel dentro da empresa, tá? É muito importante que nós façamos todo o processo eleitoral respeitando as datas da CIPA, façamos o correto dimensionamento pelo quadro 1. Então, eu preciso pegar o KNAI da minha empresa, eu abro no site do Ministério do Trabalho, a norma regulamentadora 5, e a partir do KNAI da minha empresa eu encontro o grupo, né? Então, a partir desse grupo e número de funcionários, no quadro 1 da NR5, eu consigo fazer o dimensionamento de quantos efetivos e quantos suplentes eu teria que ter na minha empresa. Porém, esse quadro 1, ele vai informar, por exemplo, um efetivo e um suplente. Só que nós temos que dobrar esse número, porque ele diz que é um efetivo e um suplente pro empregador e um efetivo e um suplente pros empregados, né? Para os trabalhadores. Então, o que seria 1 e 1 serão 4 cipeiros, tá? Em vez de 2, a gente dobra, então são 4 cipeiros pelo quadro 1 da NR5. E aí, nós fazemos essa implantação, a CIPA tem que ser uma CIPA ativa dentro da empresa, tem que participar junto com o SESMIT. Se não houver SESMIT dentro da empresa, a CIPA precisa participar junto com o empregador na implementação, que é o braço direito, muitas vezes, da empresa, né? Então é muito importante nós compreendermos essa importância da CIPA, entendermos que vale a pena sim implantar quando tiver enquadrado, vale a pena sim ter o designado quando não precisar, quando não estiver enquadrado no quadro 1 da CIPA, né? Porque a sua empresa, com certeza, ela tem um valor moral, um valor material, existem vidas trabalhando ali, né? E nós, a LaborMesp, nós temos aí o compromisso com os nossos clientes de prestar toda a assessoria necessária para implementação, treinamento, enfim, tira dúvidas da CIPA, né? Que é um processo que tende a ser simples, mas é um processo bem trabalhoso, né? Porque não acontece somente a implantação e acabou, não. A CIPA tem que fazer a implantação e tem que, durante o ano, tomando as minhas medidas preventivas mensalmente, semanalmente, diariamente, e aí vai, ok? Então, para maiores informações, vocês podem entrar em contato no 5564-2700 ou enviar e-mail para o dúvidas@mesp.com.br ou comercial@mesp.com.br.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esperamos que vocês se tornem nossos clientes para que nós possamos fazer o processo da implantação da CIPA e deixar a empresa de acordo com o necessário aí da norma NR5 e demais legislações. Então a gente aguarda o seu e-mail e agradecemos por assistir o vídeo. Muito obrigado.